Muito bem, meus amigos, começando então nosso trabalho de hoje, Revista Espírita, o mês de agosto de 1862. Como eu disse no início, nós temos aqui o artigo intitulado, que é o primeiro artigo da edição de agosto, Conferências do Sr. Trossel, professor da Faculdade de Medicina, feitas na Associação Politécnica para o ensino gratuito dos operários em 18 e 25 de maio de 1862. Aqui Kardec, então, como eu mencionei, ele traz um registro de uma conferência feita por esse médico que tinha por intenção fazer uma crítica ao espiritismo, né? Kardec, inclusive, começa assim: se usaram inutilmente os chifres do diabo para demolir o espiritismo, eis um reforço que chega aos adversários. É o senhor Dr. Trossel que acaba de dar o golpe de misericórdia nos espíritos. Então aqui é um artigo, como eu falei para vocês, ele é longo, e ele traz ali muitos exemplos, ele fala de um contexto muito específico daquela época. Então que para nós aqui, eu sinceramente não achei interessante para o nosso estudo, a gente pode pular ele, não vai trazer para nós, não vai agregar muito, porque era muito mais quase que uma refutação de Kardec para aquilo que aconteceu naquela época, né? Então a gente segue em frente, avançando aqui no nosso trabalho, e ele criticava principalmente aqueles que eram as pessoas mais intelectualizadas, que aderiram, que se aproximavam do espiritismo, né? Dizendo que como era fácil enganar as pessoas. Então, Kardec fez a refutação dele aqui, fez a divulgação, e nós seguimos em frente. Bom, aqui então o próximo artigo, Necrologia, morte do bispo de Barcelona. Então a gente só vai fazer um registro aqui também, daqueles que eram também relevantes para a doutrina naquela época. Então vamos a ele. Eu não gostei mesmo, André, achei muito, para nós na atualidade, não achei interessante. Mas vamos lá. Escrevem-nos da Espanha que o bispo de Barcelona, aquele que mandou queimar 300 volumes espíritas pela mão do Carrasco, em 9 de outubro de 1861, morreu no dia 9 deste mesmo mês e foi enterrado com a pompa costumeira devida aos chefes da igreja. Apenas 9 meses são decorridos e já este auto de fé produziu os resultados pressentidos por todos, isso é, acelerou a propagação do espiritismo naquele país. Com efeito, a repercussão daquele ato, inqualificável neste século, chamou para essa doutrina a atenção de uma multidão de pessoas que dela jamais tiveram ouvido falar, e a imprensa, fosse qual fosse a sua opinião, não poderia ficar muda. O aparato exibido em tal circunstância era capaz de excitar a curiosidade pela atração do fruto proibido, e sobretudo pela própria importância dada à coisa, porquanto cada um teria raciocinado que não se procede assim com maniaia ou com um sonho vão. Muito naturalmente, o pensamento retrocedeu alguns séculos, e se tenho lembrado de que outrora, nesse mesmo país, não apenas se queimavam livros, mas seres humanos. Que poderia, pois, conter tais livros para se tornarem dignos das solenidades da fogueira? Foi o que quiseram saber, e na Espanha o resultado foi o mesmo que em toda parte onde o espiritismo foi atacado. Sem os ataques zombeteiros ou sérios de que foi objeto, contaria 10 vezes menos partidários do que tem. Quanto mais violenta e repetida a crítica, mais ele se pôs em evidência e se desenvolveu. Ataques inofensivos teriam passado despercebidos, ao passo que o brilho do raio desperta os mais entorpecidos. Querem ver o que se passa, e é tudo quanto pedimos, convictos antecipadamente do resultado do exame. E isso é um fato positivo, pois cada vez que, numa localidade,
o anátema desceu sobre ele do alto do púlpito, temos certeza de ver aumentar o número de nossos assinantes, ou esses surgirem, se não os houvesse antes. Aqui, só para lembrar, a principal forma de divulgação do Espiritismo, ou melhor, de atualização e de ensinamento também dos valores, né, das práticas espíritas, era através da Revista Espírita. Então as pessoas assinavam a revista para receber essas informações que vinham mensalmente e eventualmente ali um outro livro que era publicado, né? Nós estamos em 62, já tinha sido publicado a primeira e segunda edição do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. E eram apenas esses 3 livros. E na atualidade, bom dia, dona Miriam, e na atualidade, né, nós temos essa infinidade de obras publicadas, né? Então as pessoas compravam um livro e para poder ter ali novos assuntos, ter ali novas informações e orientações, a Revista Espírita era uma referência. Por isso Kardec fala para nós, né, que temos a certeza de ver aumentar o número dos nossos assinantes, ou esses surgirem se não os houvesse antes, né? Então a Revista Espírita, a quantidade de assinatura da revista era uma referência no volume de pessoas interessadas em conhecer a doutrina. A Espanha não podia escapar a essa consequência. Assim, não há um espírita que não se tenha regozijado ao tomar conhecimento do Auto de Fé de Barcelona, seguido pouco tempo depois pelo de Alicante, e mais de um adversário deplorou um ato do qual a religião nada tinha a ganhar. Esse de Alicante também aqui Kardec não mencionou nada, mas ele fala então sobre um outro Auto de Fé, onde teve ele também a queima de livros, né? Diariamente temos a prova irrecusável da marcha progressiva do Espiritismo nas classes mais esclarecidas daquele país, onde conta zelosos e fervorosos adeptos. Um dos nossos correspondentes da Espanha, anunciando a morte do bispo de Barcelona, aconselha-nos a evocá-lo. Dispunhamos a fazê-lo e, em consequência, havíamos preparado algumas perguntas quando ele se manifestou espontaneamente a um dos nossos médiuns, respondendo por antecipação a todas as perguntas que lhe queríamos fazer e antes mesmo que elas fossem verbalizadas. Sua comunicação, de caráter absolutamente imprevisto, continha, entre outras, a seguinte passagem: auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer: não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas clamarão como a voz do anjo: Caim, que fizestes de teu irmão? Que fizestes de teu poder, que devia consolar e elevar a humanidade? O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual que a sua preguiça e o seu orgulho o levaram a evitar. E essa voz terrível me disse: queimaste as ideias e as ideias te queimarão. Aí depois aqui salta para um outro trecho: orai por mim, orai porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em benefício do perseguidor, aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. E Kardec depois continua: em contraste entre as palavras do Espírito e as palavras do homem, nada tem que deva surpreender. Todos os dias vemos criaturas que depois da morte pensam de modo diferente do que pensavam durante a vida, uma vez caída a venda das ilusões, o que é uma prova incontestável de superioridade. Somente os espíritos inferiores e vulgares persistem nos erros e nos preceitos da vida, nos preconceitos da vida terrestre. Quando vivo, o bispo de Barcelona via o espiritismo através de um prisma particular, que lhe desnaturava as cores, ou melhor dizendo, não o conhecia. Agora o vê à sua verdadeira luz
e lhe sonda as profundezas. Caído o véu, já não é para ele uma simples opinião, uma teoria efêmera, que se pode sufocar nas cinzas. É um fato. É a revelação de uma lei da natureza, lei irresistível como a força da gravitação, lei que deve, pela força das coisas, ser aceita por todos, como tudo que é natural. Eis o que agora compreende e o que fez dizer que as ideias que quis queimar, o queimarão. Dito de outra forma, será tragado pelos preconceitos que o tinham levado a condená-las. Não o podemos censurar, pelo triplo motivo de que o verdadeiro espírita ninguém condena, não guarda rancor, esquece as ofensas e, a exemplo do Cristo, perdoa aos seus inimigos. Em segundo lugar, longe de nos prejudicar, ele nos foi útil. Enfim, por que reclama de nós a prece do perseguido para o perseguidor? Como mais agradável a Deus, pensamento todo caridade, digno da humildade cristã, revelada pelas últimas palavras, aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Bela imagem das dignidades terrenas deixadas à beira do túmulo, para se apressar, para se apresentar a Deus, tal que se é, sem os aparatos impostos pelos homens. Espíritas, perdoemos-lhe o mal que nos quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas, e oremos por ele no aniversário do Auto de Fé, de 9 de outubro de 1861. Então está aqui o bispo de Barcelona, agora no plano espiritual, trazendo uma outra visão, e mais do que isso, sofrendo o efeito das suas ações enquanto encarnado, né? Então, lembrando que ele não está sendo punido, ele está se punindo, exatamente porque é a consciência que vem julgar. Não me colocou, infelizmente, quando a compreensão é equivocada, ao invés de procurar conhecer, destruímos, né? Destruímos também ideias que não queremos que se propaguem, né? Pois é. Dona Miriam lembrou aqui, né? Aprendi muito com esse relato, né? No Auto de Fé. De certa forma, me senti rancorosa, e ao ler esse relato dele, foi um puxão de orelha para que realmente importa, né? Então, mas é sempre assim que Kardec coloca, né? Não é a primeira vez, e ele menciona isso, que o espírito, depois que volta para o plano espiritual, traz ali uma outra visão. E mais o interessante, né, que ele colocou aqui em cima, Kardec inicia aqui na mensagem dele, quando ele diz assim: auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer. Né? Então ele fala aqui, provavelmente o chefe espiritual, São Luís, né? Então que levou então o bispo para trazer o seu depoimento nessa sua nova condição, agora sem o véu, né, dos preconceitos terrenos. Muito bem, o outro necrológio também aqui, morte da senhora Home. Lemos em O Norte, de 15 de julho de 1862. Antes a André colocou, né? Pois é, mas como as pessoas não conhecem, a revista perde a oportunidade de conhecerem esses relatos e ficam com rancor, né, permanente em seus corações, né? A Miriam lembra também aqui, né, e não é um privilégio dele, né? Todos nós vivenciamos essa clareza do lado de lá, na medida do possível. E isso é bem interessante, que eu me recordo daquele livro que fala, qual é o nome dele, meu Deus? Do arcebispo de Recife, como é o nome dele mesmo? É o livro... Me lembrei, pessoal, como é o nome mesmo? É o livro Utopias, Novas Utopias, né, que conta a história de Dom Helder Câmara, né? E aí então eu lembro que na pergunta que era feita, no início perguntou, mas o senhor agora se torna um espírita? Ele fala, não, eu continuo sendo católico, porque agora eu trabalho para a comunidade católica do plano espiritual. Então muitos de nós espíritas chegaremos também ao plano espiritual
quebrando todos os preconceitos que nós tínhamos, muitas vezes, contra as outras religiões, sem se dar conta da legião de espíritos que trabalham em benefício delas. E são espíritos de alta envergadura que trabalham por essas comunidades, trabalham por esses espíritos, trabalham por esses fiéis. Então chegaremos lá muitas vezes criticando, não porque o espiritismo é isso, porque as outras religiões são aquilo, e a gente chega lá e depois passa vergonha. Por não se dar conta que tem tantos e tantos espíritos levando mensagens verdadeiras de transformação e auxiliando esses grupos, e nós aqui presos nos nossos preconceitos. Então, acontece dos dois lados, né? E só lembrando também aqui, né, a tia Alcina chegou aqui, dona Miriam, para dar para você aqui um recadinho. Minha filha, lembrar de momentos que te fizeram feliz é trazer lembranças de hoje e de ontem com a certeza que o amor, a família sempre esteve presente e sempre ficará guardada em sua memória e nas suas melhores lembranças. Continua lembrando daqueles que você nunca esqueceu, porque nós daqui também lembramos daqueles que aí ficaram. Meu carinho por ti. Um abraço fraternal de quem te acompanha, tia Alcina. Pois é, né? Então, um beijo para a tia Alcina, um beijo para todos os espíritos amigos que estavam com a gente aqui, que seguem com a gente aqui, né? Me colocou, né, a hindus, árabes, cristãos como vimos no Memórias de um Suicida da Dona Ivone, né? Assim como também nós vimos no livro Transição Planetária, né, que Divaldo psicografou e que mostra, né, naquele evento daquele tsunami lá na ilha de Sumatra em 2004, a grande legião de trabalhadores do plano espiritual de todos os lugares do mundo que foram até lá auxiliar naqueles mais de 200 mil pessoas que desencarnaram repentinamente naquele tumulto todo, que nós podemos imaginar no plano espiritual, o tamanho daquilo tudo que aconteceu e a quantidade de trabalhadores que precisavam. Assim como a nossa querida Cecília sempre menciona, né, da quantidade de gente que desencarna, e mais do que a quantidade, as condições em que eles desencarnam. E ali naquele livro é mostrado para nós essas legiões de grupos religiosos de todo mundo que foram auxiliar na desencarnação. Né? Então, é importante que nós aprendamos dos dois lados, né? A gente olha assim, está vendo aquele bispo que criticava o espiritismo, aí depois desencarna aquele monte de espírita, está vendo aqueles espíritas que criticavam as religiões. Então ali é uma lição dupla para todos nós. Quando nós olhamos assim, coitado daqueles evangélicos que não entendem nada, coitado daqueles católicos, que isso e aquilo, e quando a gente chega do outro lado, encontra espíritos como Joana de Ângeles, por exemplo, Madre Teresa, e vai falar o que para elas? Porque vocês eram católicas. Sim, nós éramos. E muitas vezes até continuam sendo. Desses tantos espíritos que desencarnam. E a gente vai falar o quê, né? Então, importante, uma lição para todos nós. Avançando então aqui, próximo necrológico. Morte da senhora Home. Pois é, exatamente. Então aqui o famoso senhor Douglas Holmes passou por Paris nesses dias. Pouca gente o viu. Lembrando, né, que Daniel Douglas Home, ele era aquele médium de efeitos físicos que nós chegamos até a mencionar ontem no nosso estudo, né, que ele fazia ali muitas apresentações de fenômenos que eram, pelos relatos mesmo, que inclusive Kardec já mencionou, relatos muito impressionantes de levitação e tantos outros fenômenos, né, de materialização e tudo. Mas muito bem, ele esteve em Paris, pouca gente o viu. Acaba de perder sua mulher, irmã da condessa Kochelev, Bezborodko. Por mais cruel que seja essa perda, disse ele que lhe é menos sensível do que para outro homem, não porque a amasse a menos, mas porque a morte não o separa daquela que na terra usava seu nome. Eles se veem e conversam com tanta facilidade como quando habitavam juntos o mesmo planeta. O Sr. Home é católico romano e sua esposa, antes de exalar o último suspiro, querendo unir-se ao marido numa última comunhão espiritual, abjurou a religião grega diante do bispo de Périgueux. Isso se passou no castelo de La Roche, residência do conde Kochelev.
O folhetim, pois é num folhetim, ao lado do pré-catelã, que se encontra essa nota, é assinado Nemo, um dos críticos que não pouparam zombaria aos espíritas e as pretensões de conversar com os mortos. Senhor, é engraçado acreditar que aqueles a quem amamos não estão perdidos para sempre e que nos reveremos? Não é ridículo? Muito tolo e supersticioso acreditar que estejam ao nosso lado, que nos vejam e nos escutem, quando não os vemos e que possam comunicar-se conosco? O Sr. Holmes e sua esposa se veem, conversam tão facilmente como se estivessem juntos. Que absurdo! E dizer que em pleno século XIX, o século das luzes, haja pessoas bastante crédulas que para acreditarem em semelhantes frivolidades, dignas do contos de Perrault. Perguntai a razão ao Sr. Trousseau, aquele do artigo que nós conversamos, o primeiro artigo que a gente falou acima, né? Perguntai a razão ao Sr. Trousseau. O nada, falai-me disto. Eis o que é lógico. Temos mais liberdade de fazer o que queremos durante a vida. Pelo menos não temeremos o futuro. Sim, mas onde está a compensação para o infeliz? Nemo. Singular pseudônimo para a circunstância. Então, apenas aqui um comunicado sobre então, a desencarnação da então esposa do Sr. Douglas Home. Próximo artigo aqui para nós, Sociedade Espírita de Constantina. Vem aqui para nós, então. Nota. Falamos da cidade que se formou em Constantina sob o título de Sociedade Africana de Estudos Espíritas, sob os auspícios da Sociedade de Paris. Transcrevemos a seguir a comunicação por ela obtida quando de sua instalação. Então, comunicação de inauguração daquela sociedade. Embora os trabalhos até hoje feitos por vossa sociedade não sejam imunes à crítica, não nos queremos deter sobre essas considerações. Levamos mais em conta a intenção sobre os fatos. Antes de tudo, compreendei a grandeza da tarefa que empreendeste e fazei o possível para a levardes a bom termo. Só assim podereis esperar ser assistidos pelos espíritos superiores. Entremos agora no assunto e vejamos se não cometestes algumas falhas. Para começar, laborais em grande equívoco em vos servirdes de todos os vossos médiuns para comunicações particulares. Que é a evocação geral, senão um apelo aos espíritos bons para se comunicarem convosco? Pois bem, que fazeis? Em vez de esperar, depois da evocação geral, e de deixar aos espíritos bons o tempo de se comunicarem por tal ou qual médium, conforme as simpatias que possam existir, passais imediatamente às evocações particulares. Sabei que esse não é um bom meio de obter comunicações espontâneas, como estas são recebidas nas outras sociedades. Assim, esperai um momento e recolhei as comunicações gerais, que sempre vos ensinarão algumas verdades. Em seguida, podeis passar às evocações particulares. Mas então, para cada uma, não vos sirvais senão de um só médium. Então, não sabeis que só os espíritos realmente superiores estão em condições de se manifestarem por vários médiuns ao mesmo tempo? Fazei com que somente um médium sirva a cada evocação particular. E, se tiverdes dúvidas quanto à veracidade das respostas obtidas, procedei a uma nova evocação, no outro dia, empregando outro médium. Estais apenas no começo da ciência espírita, e ainda não podeis colher todos os frutos que nela concede aos seus adeptos experimentados. Mas não desanimeis, porque vos serão levados em conta os esforços para vos melhorardes e para propagar a verdade imutável de Deus. Avante, pois, meus amigos, e que o ridículo que encontrareis mais uma vez no vosso caminho não vos faça desviar a linha de vossas crenças espíritas.
Então o espírito Jacques trazendo essa comunicação. E Kardec finaliza: tendo os espíritas de Constantino nos pedido que solicitássemos a Santo Agostinho se dignasse aceitar o patrocínio espiritual de sua sociedade, este último nos deu a respeito a seguinte comunicação. Né? Então, enquanto isso, André colocou aqui, fiquei curiosa e achei, né? Charles Perrault nasceu em Paris, França, no dia 12 de janeiro de 1628. Criou um novo gênero da literatura, o conto de fadas. O livro Conto da Mangança, publicado no dia 11 de janeiro de 1697, reunia diversas histórias, entre elas o Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, a Gata Borralheira, o Gato de Botas, Pele de Asno, Cinderela, o Barba Azul, as Fadas, Pequeno Polegar e muitos outros. Né? Legal, né? Bacana. Kardec mencionou aqui Perrault, né? Perrault. E aí então está aí a história, tá aí a biografia dele. Bem legal. A gente vê, né, que... Também não sabia. Né, eu passei aqui o nome, mas acabei não pesquisando sobre ele. Mas a gente vê como é interessante isso, né? Porque o Brasil, ele tem uma história que é muito recente, e é uma história que fala muito sobre a construção do nosso país. E a parte, digamos assim, a produção intelectual, apesar da literatura brasileira começar lá atrás, né, com a documentação da chegada dos portugueses aqui ao Brasil, né, como por exemplo a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é o primeiro documento oficial aqui do Brasil, e ele faz parte daquele período chamado de quinhentismo, né, que é o primeiro período genuinamente brasileiro na literatura, assim como também toda a documentação dos jesuítas que vieram para cá e começaram então a produzir jograis, peças de teatro, textos religiosos, poesias, para fins de catequização dos indígenas que aqui viviam, é um período muito recente. Né? Então aquela documentação, aquele material não era essencialmente literário, no sentido de trazer para nós essa diversão, esse entretenimento, essa instrução. Era muito mais registros que foram depois coletados e trazidos a título de documentação desse período no Brasil. Agora, quando nós pegamos, por exemplo, na França, na Europa, de um modo geral, nós temos ali países que são milenares. Né? Nós temos ali sociedades, comunidades milenares. Se nós pensarmos, por exemplo, na Europa, nós vamos falar de romanos, vamos falar de gregos, vamos falar de celtas, vamos falar de germanos e tantos outros, né? Povos que viveram naquele passado. Então, nós vemos assim que, de repente, no ano de 1697, quando o Brasil começava a se organizar em termos de território, de colônia, eles estavam lendo sobre contos de fadas. Né, um novo gênero que até hoje se encontra muito vivo aqui nas nossas sociedades, né, e aí então temos, né, essa diferença de história entre esses grupos. Né. Então o Brasil é um país muito recente, é um país muito novo, né, um país que tem, desde a sua independência em 1889, nós temos ali que a proclamação da República, mas do Reino de 1822, nós fizemos agora 200 anos, né? 203 anos de história, enquanto lá só os livros deles, só a literatura deles tem 500. Né? Então é bem interessante isso. Mas legal, André. Muito bem, então aqui na parte de Constantina, Santo Agostinho então respondeu ao pedido para ser o patrono espiritual dessa sociedade, né? De oferecer o patrocínio espiritual. Então, assim, dirigindo-se primeiramente aos membros da Sociedade de Paris, diz ele: bem fizeram os nossos filhos da Nova França ligando-se a vós. É só para lembrar aqui, quando ele fala sobre Constantina, ele chama de Nova França, né? Fizeram bem em não se separarem do tronco.
permaneceis sempre unidos e os espíritos bons estarão convosco. Em seguida dirige-se aos espíritas de Constantina. Esse artigo, ele tem ali um ponto bem interessante, que é o registro de um anúncio de um patrocínio para uma sociedade espírita. O início da identificação e da presença desse grupo, né? E que nós tivemos a felicidade de ter naquela primeira comunicação que a nossa querida Cecília trouxe, falando exatamente que ela acompanhava o nosso trabalho e que a partir daquele momento nós passaríamos a reconhecê-la como sendo aqui a mentora da nossa atividade. A mesma coisa aconteceu também lá no Espiritismo.net, quando nós recebíamos orientações espirituais, até que Kai Bar-Schutter veio e se identificou como sendo ali o patrono do nosso trabalho. Então eu acho que é uma revelação muito valiosa, né? Assim que a Miriam lembra também da irmã Rosa, né? Quando ela mesma trouxe a história, e provavelmente vocês se lembram também de outros grupos, quando nós vemos assim que no momento em que os espíritos se apresentam para auxiliar no desenvolvimento do trabalho. Não que eles não faziam isso antes, mas aqui muda o nosso entendimento sobre a presença dos espíritos amigos. Eu também acho, Dudu. Por isso que esse artigo que nós estamos lendo agora, que assim como São Luís também se identificou naquela época, para Kardec na sociedade, assim como esse espírito, agora Santo Agostinho fala com o pessoal de Constantina. Então, centros espíritas que têm esse privilégio de receber essa comunicação e sentirem de fato a presença dos espíritos ao lado do grupo, né? Então, assim, e não somente, né, dos mentores em si, mas também assim como nós tivemos também tantos amigos espirituais que vieram aqui se identificar, dando apoio, né, para o desenvolvimento das nossas tarefas. Então, isso muda para nós, fortalece muito aqui o nosso trabalho, né? Dá para nós assim aquele suspiro prazeroso de saber que nós estamos amparados, né? Isso é muito especial. Mas vamos lá, vamos ver aqui como São Luís, então, como Santo Agostinho se identifica para o grupo lá de Constantina. Amigos, sinto-me feliz por me haverdes escolhido para o vosso guia espiritual. Ligado à Terra pela grande missão que me deve regenerá-la, estou satisfeito por poder encorajar mais especialmente um grupo de pensadores que se ocupam com a grande ideia e por presidir aos seus trabalhos. Ponde, pois, o meu nome à frente dos vossos, e os espíritos da minha ordem virão afastar os espíritos maus que sempre rondam a porta das assembleias, onde se discutem as leis da moral e do progresso. Que a fraternidade e a concórdia reinem sempre entre vós. Lembrai-vos de que todos os homens são irmãos e que o grande objetivo do Espiritismo é reuni-los um dia no mesmo lar e fazer que se sentem à mesa do Pai comum, Deus. Como é bela essa missão! Assim, com a alegria, vimos a vós para vos fazer compreender os decretos divinos, para vos revelar as maravilhas do além-túmulo. Mas vós, que já sois iniciados nessas sublimes verdades, espalhai a semente em vosso derredor. Bela será a vossa recompensa, e gozareis na terra as suas primícias. Que alegria! Marchar sempre na via do ensino, do amor e da caridade. Pronunciai meu nome com confiança nas horas de temor e de dúvida, e logo os vossos corações serão aliviados da amargura e do fel que podem conter. Não esqueçais que estarei em todos os pontos da terra onde ouvirdes falar do apostolado evangélico. Eu vos alojarei a todos na minha alma, para um dia vos depositar minha alma mais vasta e mais forte. Estarei sempre convosco, como estou aqui. Minha voz terá doçura que reconheceis, porque não gosto de entonações berrantes, nem dos sons agudos. Ouvi-me-eis repetir incessantemente: amai-vos, amai-vos. Poupai-me de me armar do açoite com o qual se deve castigar o mal,
Por vezes isso é necessário, mas jamais procurei vos incluir nesse número. Tempo virá em que a humanidade marchará dócil à voz do bom pastor. Sois vós, filhos, que deveis ajudar-nos nessa regeneração e que deveis ouvir soar a primeira hora, porque eis o rebanho que se reúne e o pastor que chega. Belíssima mensagem. Kardec deixa aqui uma observação, porque ele continua depois, O Espírito alude a uma revelação de grande importância feita pela primeira vez num grupo espírita de uma pequena cidade da África, nos confins do deserto, por um médium completamente analfabeto. Essa revelação, que nos foi transmitida de imediato, chegou quase simultaneamente de diversos pontos da França e do estrangeiro. Desde então, numerosos documentos, muito característicos e mais circunstanciados, vieram dar-lhe uma espécie de consagração. Em momento oportuno, traremos esse assunto. Depois segue aqui ainda Santo Agostinho. Trabalhai, pois, e tende coragem. Nas vossas assembleias, discuti friamente, sem exaltação. Pedi a nossa opinião, os nossos conselhos, a fim de não cairdes em erro, em heresia. Sobretudo, não formuleis artigos de fé nem dogmas. Lembrai-vos de que a religião de Deus é a religião do coração, que ela não tem por base senão um princípio, a caridade, por desenvolvimento, o amor, a humanidade. Jamais corteis o galho do tronco. A árvore é muito mais verde com todos os seus ramos, e esses morrem quando separados do caule que lhes deu origem. Lembrai-vos de que o Cristo julgou necessário que a sua igreja se assentasse sobre a própria pedra, a fim de ser sólida. Assim como ordena, não tem o Espiritismo, senão uma raiz, de modo a penetrar com mais força em toda a superfície do solo, por mais árida e ressecada que seja. Um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, pois ele não ordena, mas aos seus desejos. Por essa submissão, provareis aos vossos inimigos que tendes convosco o necessário espírito de disciplina para fazerdes partes da nova cruzada contra o erro e a superstição, o necessário espírito de amor e de obediência para marchardes contra a barbárie. Envolvei-vos, pois, na bandeira da civilização moderna, o Espiritismo sob um só chefe, e derrubareis essas ideias pavorosas de frontes chifrudas e de grandes caudas que é preciso destruir. Não direis o nome desse chefe, vós o conheceis. Está na frente, marcha sem temor as dentadas venenosas das serpentes e dos répteis da inveja e do ciúme que o cercam. Ficará de pé, porque ungimos seu corpo para que seja sempre sólido e robusto. Segui-o então, mas em vossa marcha as tempestades rebentarão sobre as vossas cabeças e alguns de vós não encontrarão refúgio para se abrigarem na tormenta. Que esses se resignem com coragem, como os mártires cristãos, e pensem que a grande obra pela qual tiverem sofrido é a vida, é o despertar das nações adormecidas, e que por isso serão um dia largamente recompensados no reino do Pai. Santo Agostinho assina essa passagem, assina aqui esse trecho, assina essa mensagem, E depois aqui um trecho, extraímos a passagem que segue de uma carta que nos foi enviada recentemente pelo presidente da Sociedade de Constantina. Então, primeiro aqui um comentário, primeiro aqui Dudu trouxe para nós, O melhor alimento da alma é saber que nunca estaremos sós, porque aquele que crê na divindade do Pai Eterno terá sempre a chance de morar no melhor lugar que ele quiser melhorar, ainda a sua, seja ela na terrena ou em qualquer lugar, de qualquer orbe que a programação lhe oferecer. Portanto, creia, tenha fé naquilo que tu não vê, mas que tu sente quando lembra e fala com Jesus.
né? Tá aqui a mensagem dos nossos amigos. Obrigado pela presença aqui com a gente. E um outro ponto também que eu achei muito bacana aqui foi Santo Agostinho dizendo, né, que a legião de trabalhadores, né, que estão com ele estarão presentes também no trabalho dessa sociedade. E aí quando a gente pega esses patronos, né, esses espíritos que se dedicam à orientação de uma instituição, eles não trabalham sozinhos. E muitos deles, né, assim como nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, que não raras vezes comenta sobre essa quantidade de trabalhadores que trabalham com ele, que atuam com ele. Então, São Luís, Santo Agostinho e Caibar, né, inclusive nós tivemos na orientação, quando da fundação mesmo do Espiritismo.net, foi mencionado que Caibar Schutel, aqui no Brasil, era o responsável por todo o trabalho feito no ambiente virtual. Né, e que Gabriel Delany, lá na Itália, eu acho, França, que Gabriel Delany era o orientador planetário desse trabalho. Então eu achei isso tão interessante, da gente perceber que esses nomes, que muitas vezes se destacam, trazem junto de si muitos grupos de trabalhadores que estão espalhados por todas as partes, ajudando cada instituição, cada trabalho, cada grupo, né, a fazer ali essa tarefa de divulgação do Espiritismo, de aprendizado dos seus seguidores também. Né, isso é muito bacana de se ver. Seguindo então, vamos lá. Então a passagem agora da carta que receberam da sociedade lá de Constantino. Estamos causando preocupação entre os habitantes europeus e mesmo indígenas. Vários grupos se formaram à nossa volta e por toda parte se ocupam do espiritismo. A criação de nossa sociedade terá tido como resultado chamar a atenção para essa nova ciência. Contudo, não deixamos de experimentar algum embaraço, mas somos sustentados pelos espíritos, que nos exortam à paciência e dizem que são provas das quais a sociedade sairá vitoriosa e, de certo modo, mais fortalecida. Também temos a oposição externa. De um lado, o clero, e do outro, a gente das mesquitas, afirmando aos berros que nos encontramos sob a inspiração de Satã e de nossas comunicações, e que nossas comunicações procedem do inferno. Temos ainda contra nós os boêmios, aqueles que vivem do sensualismo sem se preocuparem com sua alma. Materialistas ou céticos, que repelem tudo quanto se refira a essa outra vida, cuja existência não querem admitir. Fecham os olhos e os ouvidos, chamam-nos de charlatães e procuram asfixiar-nos pela zombaria e pelo ridículo. Mas progredimos em meio a todos os espinhos. Não nos faltam médiuns e diariamente surgem outros e muito interessantes. Temos comunicações de diversas naturezas e incidentes imprevistos para convencer os mais rebeldes. Por exemplo, uma resposta em italiano por uma pessoa que não conhece essa língua. Respostas a perguntas sobre a formação do globo por uma senhora médium que nunca estudou geologia. Um outro grupo recebeu comunicações poéticas cheias de encanto, etc. Observação de Kardec, né? Como se vê, o diabo também é acusado pelos sacerdotes muçulmanos. É de notar que os padres de todos os cultos lhe dão tanto poder que, em verdade, não se sabe a parte que reservam a Deus, nem como se deve entender a sua onipotência. Se esta é absoluta, o diabo não pode agir sem a sua vontade. Se é apenas parcial, Deus não é Deus. Felizmente, a gente tem mais fé na sua bondade infinita do que na sua vingança infinita. E o diabo ficou muito desacreditado, pois que o obrigaram a representar a comédia em todos os teatros, desde a farsa até a ópera. Assim, seu nome quase não produz mais efeito sobre a população do que as imagens horrorosas que os chineses colocavam nas muralhas para servirem de espantalho aos bárbaros europeus.
o progresso incessante do Espiritismo prova que este meio é ineficaz. Será bom procurar outro. Então aqui Kardec traz esse artigo, que foi bem interessante, né? Ele parecia muito despretensioso quando falava sobre a sociedade espírita na África, e de repente a gente começa a perceber sobre a orientação, a organização, né, do patrocínio espiritual, dos obstáculos que são sofridos. Aqui nós vimos que na religião islâmica, que era muito presente lá na África, e é presente ainda hoje, né? Nós temos ali várias nações, desde o Egito de um lado até o Marrocos lá do outro lado, pegando toda a parte do norte da África e mais também a parte do sul da África, né? Na África subsaariana, toda aquela região, a gente vai encontrar uma presença islâmica muito forte, resultado daquela expansão que nós acompanhamos lá no passado, né? E aí então nós vemos que no caso de uma sociedade em Paris, como é o caso da sociedade parisiense, nós vamos ver ali que eles estão, de certa forma, apenas ali tendo como adversários a Igreja Católica e aquelas sociedades céticas, né, mais materialistas, chamadas mais científicas. Aí nós mudamos de cenário, como é o caso da África, por exemplo, e nós não vamos encontrar grupos científicos, academias de ciências, institutos de ciências, exatamente pelo pouco desenvolvimento que havia naquela época em alguns desses grupos, mas a presença da Igreja Católica e a presença da religião islâmica, que também atacava os espíritas, assim como os boêmios, como foi colocado para nós, aqueles que eram céticos, materialistas, né? Então a gente vai percebendo que em cada região do planeta naquela época, como na atualidade também, nós temos ali formas diferentes, experiências diferentes que cada grupo vai vivenciando. Basta a gente lembrar, a gente já falou sobre isso, que na Europa, por exemplo, alguns países vivem a doutrina espírita de um modo muito diferente do nosso. Não tendo, por exemplo, diferentemente do Brasil, essa característica religiosa muito forte que tem no Espiritismo, né? Então a gente lembra que enquanto era a Sociedade Espírita de Paris, Sociedade Parisiense, Sociedade Espírita de Constantina, Sociedade Espírita de Lyon, e assim vai essas sociedades. Vem aqui para o Brasil, temos Centro Espírita Amor e Caridade, Centro Espírita, e tem um nome religioso, um nome mais evangélico, vamos dizer assim, né? E agora, quando nós voltamos para a Europa, nós vamos encontrar exatamente isso. Os grupos espíritas, em alguns países da Europa, não se envolvem com o Evangelho, não se envolvem com religião, exatamente porque historicamente existe uma relação diferente naquele local. Então lembre que, por exemplo, em grupos na Holanda ou grupos na França, você não faz preces. Você não faz ali uma palestra sobre o Evangelho. Você fala sobre a doutrina espírita, você fala sobre os fenômenos, mas você não mistura as coisas. Por isso, em cada região nós temos ali uma forma de vivência da doutrina espírita. Porque depende muito da questão cultural. Então, desde aquela época de Kardec até na atualidade, nós encontramos essas dificuldades. Angelina trouxe para nós aqui, né, o recadinho do nosso querido amigo Custódio. A percepção do ser após a morte será a mesma que teve como conhecimento da vossa terra. E para estarem em paz nas dimensões, será necessário todos vós trabalharem enquanto estades na terra o amor e a caridade. Né? Porque muitas vezes aqui, obrigado querido amigo, fazendo uma referência também, né, ao bispo de Barcelona, que a percepção que a gente tem tanto aqui como lá, acaba sendo ali a mesma, né? Mas o que vai mudar vai ser exatamente os valores que nós cultivamos. Porque conhecimento você muda. Valores você tem que cultivar, você tem que desenvolver. Não é simplesmente imaginar que você se torna bom de uma hora para outra. Então, opiniões nós mudamos. Valores nós temos que cultivar. E aí você tem que semear,
cuidar da terra, esperar germinar para depois colher. Então é muito mais trabalhoso. Por isso que nós percebemos que muitas vezes nós valorizamos muito mais o intelecto, o conhecimento intelectual, do que a transformação moral, a reforma íntima. E o conhecimento intelectual não é ele que abre portas lá no plano espiritual. O que abre portas são os valores que nós levamos. Então isso que é interessante e nosso amigo chama a nossa atenção. Dudu trouxe para nós, a luz ilumina o tijolo que fala, tijolo que veste o verbo da palavra, palavra que chega de bons livros, livros que ensinam o verbo de Jesus. Obrigado, filho, Não são não. Não são mesmo não, Dudu. Então, obrigado ao nosso querido amigo também pela presença aqui conosco. Então, a gente vai vendo que tudo vai se transformando, Cada etapa da nossa evolução, do nosso aprendizado, vai mostrando, desde aquilo que é o mais bruto até aquilo que é o mais sutil, que é o mais iluminado. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo, transformando e construindo. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Confesso para vocês que eu imaginei que o nosso estudo de hoje seria um estudo maçante, por causa do artigo que a gente começou. E dando aquele salto e começando com artigos diferentes, a gente conseguiu extrair tanta coisa importante. E da mesma forma, olha que interessante, que nós tínhamos também o bispo de Barcelona, que mostrou essa transformação, só para poder trazer uma pincelada anteriormente. A gente pode imaginar também Santo Agostinho, que era ali um dos pais da igreja, que tinha ali a sua opinião fixa naquilo que era a origem da Igreja Católica, e de repente, e até hoje também ele é visto assim como um dos grandes sábios da igreja, porque os seus textos do passado são referências. Hoje nós temos um Santo Agostinho completamente diferente no plano espiritual. E enquanto que as filosofias, no caso da igreja, se apegam ainda às opiniões que ele tinha quando encarnado. Enquanto hoje nós vemos um Santo Agostinho trazendo para nós uma visão diferente. Então as grandes mudanças que os espíritos vão sofrendo quando chegam no plano espiritual, como todos nós sofreremos chegando no plano espiritual. Como, eu fico imaginando, coisa que certamente nós já vivemos muitas vezes, mas não nos lembramos disso. Quantas e quantas vezes nós mudamos de opinião quando nós retornamos ao plano espiritual? Não apenas mudança de opinião, mas mudança de valores sobre aquilo que nós achamos tão importante hoje. Uma opinião política, uma religião, uma posição social, um preconceito. De repente a gente chega no plano espiritual e vê quanto tempo nós perdemos presos nessa visão tão limitada que o mundo físico ainda impõe sobre nós. Todos nós sofremos isso, E muitas vezes, quanto maior é a resistência que nós temos por uma mudança de opinião, maior será a nossa frustração. Isso é crescimento espiritual. Aquele que cresce é aquele que se eleva. Então que seja para nós essa a nossa referência. E é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Então, como eu dizia, achei que nós teríamos um trabalho pouco produtivo hoje, porque seria somente um estudo mais informativo, mas pelo contrário foi um estudo bastante